visita do relator especial, né, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, né? Então, ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, né? Mas, apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, né? E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, né, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo, nesse semestre ainda, marca o julgamento do Bolsonaro, né? Vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então, o conteúdo desse relatório, ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico, simplesmente, que vai aparecer na imprensa e tudo bem. Não. Vão ser duas coisas paralelas. Então, esse é o temor, né? Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli numa capa da revista Veja e falava: esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, né? Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí, quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, né, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório, vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não, né? Eu conversei também com diplomatas que dizem que é difícil, né, você comparar o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro com o que aconteceu no Capitólio, lá, a tentativa de invadir o Congresso quando o Trump perdeu as eleições, porque lá não teve envolvimento de militares, né? O que eles dizem é que aqui no Brasil teve envolvimento de militares, teve uma tentativa de fato de golpe de Estado diferente, são situações, a situação no Brasil foi muito mais grave, né? Então o que teve aqui foi, na percepção desses diplomatas, na narrativa desses diplomatas, do Supremo, do governo, não é que foi implantada uma ditadura aqui, foi evitada uma ditadura aqui, né? Então essas são as duas versões, né? São as duas percepções em choque. Vamos ver como é que vem esse relatório, Megali, mas as andanças dele, que ainda vai conversar com jornalistas, vai conversar com muita gente, causando aí um certo furor, vamos dizer assim, nos bastidores de Brasília, Megali. Muito bem. Estavam presentes nesse encontro, Mônica, estava presente a Fina Flor, né, da nova direita brasileira, deputado Marcel Van Hatten, a deputada Carla Zambelli, que ainda é deputada,
senador Magno Malta, deputada Bia Kicis, deputado Nicolas Ferreira e o senador Eduardo Girão. É isso aí. Isso. E ele saiu falando isso, muito impressionante, os relatos, está impressionado, então dá uma certa pista ali, né?